Seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Busque um ambiente tranquilo e sereno. Prepare o seu recipiente com água, que será magnetizado no decorrer do estudo de hoje, e fixe o pensamento em Jesus. Bons estudos! Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso grupo de estudo, Livro dos Espíritos, esse livro que nos dá tanto entendimento e nos instiga também a procurar mais conhecimentos, a pesquisar. É um livro realmente de muitos conhecimentos que puxa outros conhecimentos. Então, assim, para nós começarmos os nossos estudos de hoje, vamos fazer a nossa prece de gratidão. Gratidão a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui reencarnados. Vamos agradecer a seu Filho, nosso Mestre Jesus, pelo seu amor, pelo seu carinho, e a sua mãezinha, a nossa mãe, Nossa Senhora Mãe Santíssima, que nos envolve com seu manto azul de luz todos os dias. E agradecemos a todos os mentores que nos acompanham nessa jornada, ao nosso anjo da guarda, nosso anjo protetor, como queiramos chamar. E assim, mais energizados, pedimos licença e, com muito respeito e gratidão, adentramos as questões de hoje, rendendo graças a Deus e graças a Jesus. Gerson, você vai começar hoje para nós na 560? A gente vai continuando aqui no capítulo 10, Ocupações, Emissões dos Espíritos. A questão 560. Os espíritos têm cada um atribuições especiais? Resposta. Isso quer dizer que todos nós devemos habitar em toda parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas, presidindo sucessivamente a todos os componentes do universo. Mas, como está dito no Eclesiastes, há um tempo para tudo. Assim, tal cumpre hoje seu destino neste mundo, tal outro cumprirá ou cumpriu em outra época, sobre a terra, na água, no ar, etc. Bom, o que eu entendi aí, né? Não há uma atribuição específica para um espírito. A gente viu, né, que todos nós fomos criados iguais, né? Simples e ignorantes. E, e vamos evoluindo através dos nossos méritos, através de nosso empenho, aprendendo e evoluindo, né? Com a experiência. E à medida que vamos nos aprimorando, nós vamos mudando de função. Começamos lá, simples, ignorantes, vamos evoluindo e vamos adquirindo novas funções. Então, não existe funções especiais. Deus não cria espíritos para funções especiais. Não. São tudo estágios que a gente passa e funções que a gente adquire através de determinado estágio que nós estamos, que nós atingimos, visando principalmente o próximo. Então, não é que um espírito chega a para determinada função. Ele está naquela função, não é que ele é daquela função. E assim sucessivamente. Como a gente fala, né, como se fosse a evolução da escola. Você começa sempre lá de baixo, né? Jardim, o primário, ginásio, vai evoluindo até chegar na sua plenitude profissional. Você não chega na faculdade sem passar pelo fundamental, colegial. Você não chega num mestrado sem uma faculdade.
E você sempre está vivenciando cada, cada estágio, cada momento desse. Então, o que a gente pode dizer? Que os espíritos passam por isso também, né? Mas assim, sem deixar de ter a importância da função, né? Então, não é porque ele não é daquela função, mas o fato dele estar naquela função lhe cabe uma responsabilidade muito grande. Todos nós temos essa responsabilidade. Então, todos, né? Vamos experimentar esses sabores aí, né? Para chegarmos à perfeição. Porque se não vivermos uma só dessas experiências, não seremos perfeitos. Temos que vivenciar todas as experiências para sermos perfeitos. Porque corre-se o risco da gente acabar sucumbindo justamente a uma das fases que a gente pulou. Então tem que passar por todas e em cada uma exercer a função específica para aquele momento de evolução. Foi isso que eu entendi dessa questão 560. Nessa questão ele coloca, né? Há tempo para tudo. Né? Me chama muita atenção essa frase, né? Pegando o seu exemplo da escola. Né? Então, temos tempo, sim. Temos toda uma eternidade, né? Então, se a gente não passar para o segundo ano, a gente fica no primeiro e começa, e depende do nosso esforço sempre. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu estou muito velha, estou muito idosa para aprender, né? E não existe esse tempo, né? Existe sempre, a todo dia, uma oportunidade. Às vezes, num dia, você aprende o que você não aprenderia em 10 anos, ou talvez num século, né? Então, há tempo sempre, porque nós temos toda a eternidade. Então, se eu for embora hoje, se eu viajar hoje, eu vou do jeito que eu estou e eu vou continuar aprendendo. Se eu estou no primeiro ano, no segundo ano, eu vou continuar e, dependendo do meu esforço, vou passar sim, né? Então, tudo depende de nós também. Então, seja aqui ou seja lá, estamos sempre aprendendo. Isso me chamou muita atenção, né? Há tempo para tudo, né? É verdade. Essa parte aí do Eclesiastes, que é a parte ali da Bíblia. Não sei se vocês vão lembrar, mas né, essa parte esse livro que está na Bíblia é a parte do Salomão, né? É as falas dele, o filho de Davi. Então, quando ele fala, né, que há tempo para tudo, eu lembro que até quando eu estava assistindo ali a série das novelas bíblicas, ali tem uma parte que ele fala, né, que há tempo para tudo, e realmente é, gente. E a gente já viu aí, diante até dos nossos estudos e diante da nossa vivência, que nada fica à toa, nenhum espírito fica à toa. Mesmo aquele que parece estar inerte, mas ele está tendo uma ocupação, né? Então, assim, o universo ele trabalha em conjunto. Então, todos trabalham, né? Todos, mesmo aqueles espíritos que, como a Suzeli nos lembrou, a gente desencarna do jeito que está aqui. Aquele que parece que está lá no ócio, na inércia, não tem muita motivação para fazer algo, ele vai desencarnar desse mesmo jeito, mas lá ele também vai ter essa função. E todos vão estar no seu processo porque todos estarão nesse processo. Então, quanto mais, a gente já viu até pelos nossos estudos, que quanto mais o espírito é evoluído, mais responsabilidades ele vai ter. E esses serão aí os ministros de Deus. E esses já evoluídos, que estão num estágio mais elevado que o nosso,
Eles é que nos guiam, eles que vão aí nos coordenando para o nosso aprendizado, o nosso desenvolvimento. Aí eu faço a reflexão até do nosso anjo da guarda, né? Uma parte que a gente estudou bastante aí em questões anteriores. O anjo da guarda, gente, é um espírito mais evoluído que nós, né? Ele não está na esfera crística, não, mas ele é mais que nós. Mas o que que ele faz? Olha o trabalho dele, é uma ocupação. E eu gosto até de falar ocupação, né? A gente fala trabalho, às vezes dá um ar de entendimento que, ai, trabalho, né? Um ar assim de cansaço, de sofrimento, mas a ocupação, olha só, quando a gente fala, troca essa palavrinha trabalho por ocupação. Olha a ocupação desse espírito. Olha a nossa ocupação aqui, de cada um. Eu, Gerson, Suzelei, Sueli, olha a ocupação de cada um. Eu vendo aqui na telinha, cada um está num lugar, cada um está num quadradinho, cada um tem a sua função, né? Cada um vai fazer a sua parte. Então, é isso que é interessante a gente olhar, porque na espiritualidade não é diferente. Todos trabalham, todos. Quem também já fez leitura, estudo através dos livros do André Luiz, lá por Chico Xavier, vai ver que ali em toda a obra, gente, sempre tem aquele que está um pouco superior, que André Luiz ele vai aprendendo, né? Com aquele ministro, com aquele espírito mais superior. E é interessante que quando o André Luiz ele pega já ali uma certa, né, intimidade, né, afinidade com as ocupações que eles vão fazendo, esse espírito superior ele é chamado para outra esfera, para outro trabalho, porque esse espírito também ele vai evoluindo, ele vai assumindo outros compromissos também. É muito interessante. Eu não sei precisar agora, não tenho essa memória assim, né, de gravar tanto. Mas assim, cada livro que eu li, então sempre tem essa parte desse espírito que ele já é superior ali naquela posição, mas ele vai sempre a mais, mais e mais, tá? Então, lembremos aí da fala, né, do Evangelho. Meu pai trabalha, eu também trabalho. Então, todos nós. Muito lindo a gente fazer essa reflexão e nos inserirmos dentro desse contexto. Então, vamos seguir. Bom dia, Sueli. Bom dia, tudo bom? Tudo bom? Bem, graças a Deus. Então, Tudo vamos bom, seguir querido. na... Então tá bom. Tá bom, vamos seguir na 561. As funções que os espíritos desempenham na ordem das coisas são permanentes para cada um e pertencem às atribuições de certas classes. A espiritualidade responde que todos devem percorrer os diferentes graus da escala para se aperfeiçoarem. Deus, que é justo, não poderia ter dado a uns a ciência sem trabalho, enquanto outros a adquirem de maneira penosa. E Kardec ele faz aqui um comentário. Da mesma maneira, entre os homens, ninguém chega ao supremo grau de habilidade numa arte qualquer sem ter adquirido os conhecimentos necessários na prática das funções mais íntimas dessa arte. Então, gente, aqui Kardec ele quer saber, à medida até que o espírito ele vai se desenvolvendo em cada classe, porque a gente já viu, a gente já estudou, lembra? Que a gente passou por aquelas classes, né? Que Kardec nos colocou até para um melhor entendimento, né? Uma forma mais didática de nós entendermos
esse processo do espírito. Então a gente vai passando ali por várias classes. E dentro dessas classes tem as subclasses, tem as subdivisões. Então, olha só, gente, isso não é uma existência, uma reencarnação. São várias, até como o Gerson citou. Então, aqui, Kardec quer saber, à medida que vai se desenvolvendo esse espírito em cada classe, ele tem uma função específica, são sempre as mesmas funções daquela classe. Então, assim, a Suzelei vai para a classe 2. Então, na classe 2 tem que passar por aquela atribuição. Então é isso que ele quer saber, né? Então, assim, a gente sabe que as escalas vai do mais primitivo, do mais ignorante, e vão aumentando gradativamente até a nós chegarmos aí nos espíritos puros. Então, todos vão percorrer os graus da escala evolutiva, e nesses graus, o espírito ele vai tendo trabalhos referentes as condições do espírito, as condições que ele tem de desempenhar aquela ocupação. Então, assim, aquela que o espírito apresenta, e eles vão também ali se desenvolvendo conforme as suas aptidões. Então, não é que na escala 2, naquele grau 2, é aquilo, pronto e acabou. Não, é de acordo. Por exemplo, a Suzelei, vamos pegar a Suzelei novamente. Depende, ela tem, né, essa aptidão, ela tem essa desenvoltura para determinadas ocupações. Então, dentro da evolução dela, da capacidade dela, das faculdades dela, ela vai desenvolver, e os graus eles vão indo ali para cada espírito, é gradativo. Então, para determinados trabalhos, na mesma escala de graus, então, por exemplo, eu posso ter uma atribuição, a Suzelei outra, o Gerson outra, a Sueli outra. Então, assim, tudo vai evoluindo e todos vão contribuir, porque a ideia de Deus aqui é que nada, gente, nada fique inerte, nada fique parado. Tudo tem um trabalho, tudo está em movimento, tudo está em construção. Cada um tem uma partezinha. Às vezes, por mais que pensamos que alguém está ali na inércia, mas também está tendo o seu trabalho. Ninguém, então até Kardec, ele faz esse comentário aqui, porque ninguém vai chegar a um topo de uma evolução sem desenvolver as suas aptidões necessárias. Ninguém vai chegar ali a um posto máximo ali sem passar por aquelas outras etapas. Então, até quando a gente estava lá no início do Livro dos Espíritos, a gente passou por aquela frase, por aquele estudo de Leon Denis, aonde ele fala que o espírito ele dorme no mineral, ele tem um papel ali, ele sonha no vegetal. Então, olha só as passagens do espírito. Ele sonha no vegetal, vai despertar no animal. Então, olha só, gente, a passagem aí do espírito como é. Em cada reino, em cada reino tem o espírito o seu papel. Mesmo se ele está dormindo, ele tem um papel ali de dormir. Mesmo se está sonhando, tem um papel ali do sonho. E também tem outros espíritos mais elevados que estão o quê, gente? Coordenando. Tudo tem uma coordenação, nada é à toa. Tudo tem ali aonde seguir. A espiritualidade não é bagunçada, não. Não é ao léu. Então, gente, é muito interessante toda essa parte, né? E a gente se incluir aí nesse contexto. Porque todos temos um papel, né? Todos temos aqui o que fazer. Lembrando, aqui estamos falando dos espíritos, mas nós somos espíritos encarnados. Então, a gente pode se colocar nesse contexto
da nossa parte na sociedade, na humanidade, no mundo. Qual é o nosso papel? Por isso que o autoconhecimento ele é tão importante para que não fiquemos perdidos. Qual é o meu papel no mundo? Porque essa é uma reflexão interna que cada um vai fazer diante do seu autoconhecimento. Né? Então é isso, gente. Você lembrou bem da ordem, né? Da hierarquia dos espíritos, da ordem, né? Que é colocado cada espírito. Eu lembrei também do nosso processo reencarnatório. Também não poderia nunca ser igual, porque nós combinamos alguma coisa antes de vir. E essa alguma coisa nós vamos desenvolver dentro dessa ordem, dentro da nossa hierarquia, dentro da, como diz o Gerson, né, do ano em que estamos. Então, aqueles alunos no mesmo ano nunca poderiam ser iguais, porque eles combinaram coisas diferentes antes de vir também. Estão em processos diferentes, mas existem essa ordem, né? Que vem desde lá do átomo, né? Que vem vindo, vem vindo, vem vindo. Então, somos imperfeitos, mas não somos iguais, cada um está na sua ordem, na sua hierarquia, e de acordo com o que planejamos para vir, né? Bem lembrado. Isso mesmo. Uma coisa que eu lembrei aqui também, se a gente pegar esses homens que a gente denomina como os gênios, né? Gênios da arte, gênios da ciência, do esporte. Costuma-se dizer rasamente que Deus deu o dom para ele, né? O Einstein, para o Beethoven, para o Pelé. Mas o que a gente vê aqui no decorrer do estudo é que são espíritos que vêm adquirindo, né, esses conhecimentos. E quando reencarnam, acaba trazendo toda essa herança junto. Então, não é porque Deus falou assim, você vai ser o cara que vai descobrir a fórmula, vai, vai destrinchar lá o domínio da célula atômica. Você vai fazer a arte, vai transformar o mundo pela música, né? Não. São espíritos que vêm adquirindo isso. Tanto que alguns palestrantes, né, eles ficam bravos, né, quando recebem um elogio, falam, você tem o dom da oratória, né? Dom? Dom nada. Eu estudei muito, pratiquei muito para chegar onde eu cheguei. Então, lembrei desses pontos aí, quando estudava essa questão aqui. Ninguém chega ao topo, né? Sem passar ali pelas escalas, né? De estudos. O que sai do foco daquele trabalho, daquela ocupação, a gente poderia dizer como hobby, né? Então, eu sou pintor, mas eu tenho o hobby de cantar, né? E vice-versa, né? E olha só, gente, chegamos aqui ao final de mais um estudo do Livro dos Espíritos, que todos nós fiquemos com a luz de Jesus em nossos corações e em nossos lares. E até a próxima semana que vem, com fé em Deus, gente. Tchau, tchau.